Glória a Deus. Isso aqui. Antes de você se assentar, amém? Queria que tá orando. Vamos entregar esse momento para o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus, quero apresentar esse momento, Pai, o momento da Tua palavra. Peço que eu não venha falar por mim, Senhor, mas o Senhor possa me usar nesse momento, Senhor Deus. A cada vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa trazer algo do Senhor na vida deles, um ensinamento, algo profundo da parte do Senhor, ó Deus. Pai, eu te peço que o Senhor leve cativo toda a mente à obediência do Senhor, a obediência de Cristo. Que somente a Tua voz venha vir nesse lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Engraçado que hoje eu estou mais nervoso que o primeiro dia. Vai entender, né? Mas glória a Deus. Antes de tudo, irmãos, eu quero que a igreja participe um pouco comigo hoje. Certo? É o seguinte. Eu vou falar aqui. Eu quero que vocês respondam para mim o que vocês acham. Eu quero que vocês falem para mim um sentimento que representa a Deus. Dá um exemplo. Por exemplo, Deus é bom, certo? Nós cantamos, a palavra de Deus fala que Ele é bom. Eu quero, em relação ao sentimento, quero que vocês falem para mim o que Deus é. Vamos lá. Deus é, só o pastor Juliano que não. E nem o Lucas, cadê o Lucas? Porque eu já contei uns spoilers pro Lucas. Ah, você está aqui, você também não. Tá? Deus é o quê? Vamos lá, pessoal. Deus é amor. Esperança. Paz. Oi, mãe? Deus é tudo. Deus, sim, Deus é tudo. Verdade. O que mais? Protetor. Certo? O que mais? Pai. Sim, Deus é Pai. Salvação. Mais alguém? Justiça. Muito bom. Mais alguém? Juízo. Interessante. Agora eu quero que vocês falem para mim um título de Deus. Por exemplo, Deus é Senhor. Certo? Senhor dos senhores. O que mais que Deus é? Rei. Muito bom. Soberano. Muito bom. O que mais? Onisciente, onipotente. O que mais? Oi? Refúgio. Sim, Deus é um refúgio. O que mais? Também. O que mais? Mais alguém? Amém. Parabéns, igreja. Vocês realmente sabem muita coisa sobre o que Deus é. Mas o que eu quero falar hoje é algo que muitas pessoas não entendem o que Deus é. A igreja muitas vezes não entende o que Deus representa ou como Deus age em algumas situações. Quando eu falei sobre um sentimento, acho que mais próximo quem chegou foi a Vânia, que falou que Deus é justiça. Irmãos, Deus é justo. Acima de tudo, Ele é justo. E um título, daí ninguém falou. Deus, Ele é juiz. Então a mensagem de hoje eu vou falar sobre Deus, o justo juiz. Amém? Por isso, abra a sua Bíblia em Salmos 50, versículo 6. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o Deus, o justo juiz. Aqui nos... Salmo 50, versículo 6. Todo mundo achou? Fala assim: e os céus proclamam a sua justiça,
pois o próprio Deus é o juiz. Amém? Irmão, Deus sempre foi juiz. Se nós formos pegar desde o começo, desde tudo, Deus sentenciou o diabo, Satanás. Deus julgou ele. Deus castigou ele. Deus já foi juiz. Deus sentenciou Adão no jardim do Éden. Deus foi juiz ali. Amém? E nós temos que entender que o trono de Deus não é cadeira do papai. Sabe? Quando... não sei se tem ainda. Meu sonho é ter, viu? Então se alguém quiser ter, me dá, eu aceito. Você estica lá, a criança pula e brinca, né? Não, o trono de Deus não é isso daí. O trono de Deus é a cadeira do justo juiz. Nós temos que entender isso daí. Porque eu quero falar uma coisa hoje sobre o perigo do amor. Nós somos uma igreja que ama. E nós ministramos muito sobre o amor de Deus. Que Deus é amor. Sem sombra de dúvidas. E nós queremos amar a todos, porque é um mandamento do Senhor. Só que aqui, vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão. Tudo aqui, quem teve um encontro com Deus, amém. Mas depois que você teve um encontro com Deus, você pecou? Eu espero que tenha pelo menos um que pecou, tá bom demais. Mas ok. E daí quando você pecou, você pediu perdão, o amor dele mudou? Não mudou. Isso que eu acho lindo em Deus. Não importa o que você tenha feito, o amor dele continua o mesmo. Amém? Só que daí a gente tem que entender que quando formos chegar perante Deus, no final de todas as coisas, não vai ser esse amor. Não vai ser esse amor que vai nos determinar se nós vamos entrar para a salvação ou a perdição eterna. Porque daí já fala, né? Buscar enquanto se pode achar. Buscar Ele. Se arrependa enquanto há tempo. Porque quando chegar na hora lá, o tempo de arrependimento já passou. E isso é algo muito sério. Tem muitas pessoas que... Eu já conversei com pessoas. Uma vez conversando com um moço onde eu trabalhava, muito tempo atrás, no começo, quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a falar de Deus para ele. Eu falar de Deus, ele negando. Daí um dia eu fui falando de Deus para ele assim, falei, não, Adriano, não se preocupe, eu sei o que eu vou falar para Deus. Eu parei e falei, cara, Deus é soberano, a terra é um estrado para os seus pés, o universo cabe na palma da sua mão, o que você vai falar para ele? Eu falei, cara, o que você vai falar para ele? Não, tem pessoas que têm pecado pior que eu, não se preocupa não. Eu falei, cara, onde você está viajando, cara? Porque tem pessoas que têm pecado pior do que você está bem. Então tem muitas pessoas que não entendem. Acham que naquele tempo vai haver misericórdia ainda, no dia do julgamento. Amém? Tem pessoas que acham que Deus só vai julgar no fim de todas as coisas. Que Deus não é juiz hoje. Que Deus é Pai. Que Deus que dá todas as coisas. Você clama e Ele faz. Não, Deus é juiz já. Deus julga a minha causa e a sua causa. Amém? E as pessoas entendem errado. Quer ver? Ó? Abre 1 Coríntios, capítulo 6, para a gente entender algumas coisas. Coríntios, capítulo 6. Versículos 2 e 3. Aqui, eu conversando com o Juliano, ele me mostrou isso aqui. Quem é que vai julgar o mundo? Fala assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então aqui deixa claro que é os santos que vão julgar o mundo no final, não é Deus. Mas é claro que o padrão vai ser igual de Deus, sem sombra de dúvida. Mas só que já hoje Deus já está julgando a nossa causa. Rogério, brigadão, hein? Deus abençoe. Vá no mesmo livro,
capítulo 11 de Romanos, versículos 31 e 32. 1 Coríntios, capítulo 11, 31 e 32. Para ver se vocês estão espertos. Tá aqui dá para ouvir, né? Mesmo com máscara, né? Fala assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então Deus hoje já está julgando muitas coisas que a gente faz. Ele já opera como justo juiz e nos corrige, para que no final nós vamos ser aqueles que vão julgar o mundo. Não vamos ser julgados pelos santos. Amém? Essa é a vontade de Deus. Amém? Mas fala, olha, Adriano, legal, mas qual a importância de eu saber sobre Deus, o justo juiz? Eu gosto de Deus como pai. Mas por que eu vou querer saber Deus, o justo juiz? Simples, porque isso envolve a sua salvação. Só começando por aí. A sua salvação envolve Deus ser o justo juiz. Deus... Qual o versículo mais traduzido no mundo? João 3,16. Não precisa abrir, né, pessoal? Em nome de Jesus. Fala assim. Fala do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Está falando sobre amor. Para que todo aquele que nele crê, eu gosto da tradução de confiar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, pelo amor dele, Ele deu o Filho. Mas para ser salvo, você tem que crer, você tem que confiar. E isso é imputado como justiça, a Bíblia fala. Quando a gente crê, a gente confia nas promessas do Senhor, confia na palavra de Deus e segue, nós nos tornamos justos. E é isso que nos salva. Não é porque Deus nos ama. Você entende isso? Isso é muito importante você entender. Amém? Agora outra vez eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia fala claramente que os maus não herdarão o reino dos céus. Então, se os maus não herdarão o reino dos céus, quem vai herdar o reino dos céus são os bons. Vamos ver lá em Mateus 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quarenta e 50. Jesus está falando de uma parábola. E daí ele fala assim, ó: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos ou os maus dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que não é muito legal ser choro e ranger de dentes, né? Você pensa aí. Mas vai separar os maus dos justos. Agora eu pergunto: sabe aquela pessoa boa de coração, que muitas vezes você conhece? Aquela pessoa que faz o bem, não quer mal para ninguém, ajuda os outros, sabe? Tudo que ela puder fazer ela faz, mas que não conhece a Cristo. Pergunto: será que ela é salva? Mas ela é boa, faz o bem. Mesmo assim, será que ela não é salva? É os justos que vão ser salvos. Amém? Então, ser bom não garante salvação. Ser uma pessoa boa, que não faz o mal para o outro, não garante salvação. Olha, você conversa com pessoas muitas vezes que não vão à igreja, não têm compromisso com o Senhor. E é interessante, né, que parece que os 10 mandamentos estão impregnados dentro de nós, né? Só não conhece a palavra, não lê a Bíblia, mas parece que está dentro de nós. Ele começa a falar a pessoa sobre salvação, sobre Deus. Ele fala: não, mas eu acredito em Deus.
creio que ele existe. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não sou invejoso. Quem já ouviu isso aqui de alguém? Cara, muitas vezes já ouvi isso. Vai falar assim, não, eu sou bom. Daí a pessoa faz uma lista lá, não mato, não roubo, não prostituo, não minto, não tenho inveja, papapá. No final coloca, resultado, sou salvo. Inconscientemente a pessoa acha que para ela fazer tudo isso, seguir inconscientemente os 10 mandamentos, ela é salva no final. Só que nos 10 mandamentos não está que os orgulhosos não vão entrar no reino de Deus, né? E o orgulho, quem é orgulhoso e não se rende ao Senhor, desculpa falar, mas não vai entrar. A chance de ir para o inferno é alta, quase 100%. Amém? Porque o orgulho está em todo ser humano. O orgulho impede de ver a gente o erro. Eu estou errado, mas eu... Peraí, eu sou pecado, eu vou falar depois aqui. Amém? Então, como que funciona isso? Deus, seu justo juiz, como que eu posso ter certeza que Deus é justo juiz e nós justo? Como que funciona isso? Vamos ver. Deus age no amor, pessoal? Deus age no amor? Age no amor? Com silêncio agora, né? 1 João, muito conhecido esse versículo, vamos abrir para a gente ler. 1 João 4, 8. João 4, 8 fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a essência de Deus é amor. Então Deus age no amor? Com certeza. Deus é amor. Vamos lá. Deus age sem ser no amor? Ou Deus só age no amor? Deus não age no amor? Será que Deus age sem ser fora do amor? Vamos ver na Bíblia? Provérbios, capítulo 6. Versículo 16 ao 19. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 16 ao 19. Fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, coisas que Deus odeia e detesta. Há situações que Deus não manifesta o amor. Por isso que Deus, Ele é o centro de todo o sentimento. O amor está em Deus. A justiça está em Deus. Fora disso, a gente aborrece o Senhor. Toma muito cuidado com isso. É um relacionamento. Amém? Vamos lá. Deus age na justiça? Age. Vamos ver na Bíblia? Apocalipse 16. Então vimos que Deus age no amor, Deus age sem não ser no amor, né? E Deus age na justiça. Apocalipse 16, versículo 7. Fala assim: e ouvi o altar responder: Senhor, sim Senhor, sim Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Então Deus sempre age na justiça. Amém? Agora eu pergunto: Deus age na injustiça? Será que Deus pode ser injusto? Abra em Salmos
92, versículo 15. O salmista fala assim: para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Então é impossível Deus ser injusto. É impossível Deus ser injusto. Deixa eu só dar um exemplo que eu contei até para a Cintia hoje de manhã. Eu estava numa igreja onde eu conheci o Senhor, e eu servi como diácono. E teve uma época que a gente tinha uns papeizinhos de evangelismo, porque o local era muito propício a isso, passavam muitas pessoas. E tinha um ponto de ônibus na frente da porta da igreja, assim, a porta da igreja, o estacionamento e o ponto de ônibus. E muitas pessoas pegavam ônibus ali. E a gente, como diácono e diaconisa que ficava ali, a gente ficava papelzinho do evangelismo, entregava a pessoa lia, convidava a pessoa para ir para a igreja. E uma vez eu vi que tinha uma moça no ponto, eu pegava, ela olhava para trás, tal. Daí eu fui lá, entreguei um papelzinho para ela leu, daí eu cheguei para ela, quando quiser, seja convidada para vir nos cultos. Ela olhou para mim e falou assim: eu vinha nessa igreja. Falei: tá indo em alguma outra? Ela olhou para mim e falou assim: interessante, né? Como Deus abençoa alguns filhos e outros não. O que ela estava falando inconscientemente? Deus foi injusto comigo. E nessa hora eu lembro que o ônibus partiu assim, virando a esquina. E eu falei assim: o que eu falo para ela agora? E daí o ônibus começou a vir. O que saiu foi isso aqui. Eu falei assim: uma coisa eu sei, Deus não está errado. Ela olhou, subiu no ônibus, começou a olhar para a igreja e foi embora. Na outra semana ela estava no culto. Inconscientemente, às vezes as pessoas começam a achar que Deus é injusto, mesmo que não pense isso, mas vem ideias, fala: não, Deus foi injusto comigo. É impossível Deus ser injusto. É impossível. Nós vamos comparar Deus como juiz. Vamos comparar Deus, vamos pegar um juiz terreno, um juiz que exerce o ofício. 5 motivos que provam que Deus não pode ser um juiz injusto. Um juiz na terra, ele pode ser injusto. Concorda comigo? Vamos lá, primeiro, ele pode ser uma pessoa má. Imagine, a causa é sua, ganha, mas ele olha, por exemplo, o Juliano e fala: não gostei dele. E ele começa a trazer as provas e fala: não, esse cara, não gostei dele, não vou. Ele pode usar de injustiça e não dar causa para o Juliano. Porque ele olhou para o cara e falou assim: não, dá muita mancada, não vou. Não gostei dele. Ele pode ser injusto porque ele é mau. E nós vemos na Bíblia que Deus, ele é bom. Então Deus não pode ser mau, ele é bom. A bondade está nele, a bondade vem dele. Amém? Um juiz terreno, ele pode ser comprado. Pode dar lá uma quantia, né? Pagar alguma coisa por fora, e ele pode ser injusto com a causa. Eu pergunto: Deus pode ser comprado? A prata e o ouro estão na mão. Sabe o que? A única coisa que Deus quer é eu e você. A única coisa que ele muitas vezes não tem somos eu e você. É isso que ele mais quer. Então Deus não pode ser comprado. Glória a Deus por isso. Amém? Outra coisa, porque um juiz pode ser injusto. O juiz, ele pode ser ameaçado. Pode ameaçar contra a vida dele, pode ameaçar com a família dele. E isso o força a ele ser injusto numa causa. Isso pode acontecer. Agora eu pergunto: quem pode ameaçar o El Shaddai, Todo-Poderoso? Ele é onipotente.
ninguém pode contra ele. Então é impossível alguém ameaçar Deus. É impossível, ele é todo poderoso. Um juiz terreno, ele não sabe a verdade, o que aconteceu. Então o que trouxerem de prova para ele, ele vai julgar, e muitas vezes ele pode não saber a verdade e ser injusto. Isso pode acontecer. Igual eu pergunto: Deus sabe a verdade? Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele olha para nós, ele sabe se nós já estamos errados ou não. Ele consegue ver isso. E o último motivo, tem mais, mas eu separei esses 5. Um juiz terreno, ele não esteve presente. Então as provas, ele vai analisar as provas e ele vai determinar a sentença, que muitas vezes pode ser injusta. Eu pergunto: quando a pessoa erra, peca, Deus está presente? Deus, ele é onipresente, está em todo lugar. Então por isso, por ele ser bom, por ele não poder ser comprado, por ele ser onipotente, onisciente e onipresente, é impossível ele ser injusto. É impossível ele ser injusto. Só que nós temos que entender, irmãos, que muitas coisas a gente não recebe de Deus porque nós não temos ele como justo juiz. Tem coisas que Deus quer abençoar a nossa vida, coisas que a gente ora, a gente busca e não vem, porque tem coisas que nos impedem. Tem coisas que a gente precisa fazer para que a justiça seja estabelecida. Nós temos que entender, nós temos que averiguar a nossa vida. Abre 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Apóstolo Pedro. 1 Pedro 3, 12. Fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então entenda, Deus, ele vai ouvir a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido, se nós formos justos. Muitas vezes nós somos filhos, mas tem algo na nossa vida que nos impede de Deus atender a nossa oração, porque a gente precisa exercer a justiça dele, precisa exercer os princípios da palavra dele, para que nós possamos ser abençoados. Amém? E isso é sério, isso é muito sério. Vamos lá. Agora algo importante que eu quero falar para vocês, que é o meu desejo, e espero que seja de Deus, que nosso desejo tem que ser o de Deus. Eu quero que essa igreja seja um lugar onde Deus não venha visitar, mas que seja uma habitação dele. Deus está dentro de nós, nós somos templos do Espírito Santo. A gente se reúne, nos tornamos igreja. Mas esse estabelecimento ele pode ser impregnado pela presença do Senhor. Esse altar pode ter um trono estabelecido do Senhor aqui. Imagine que lindo a gente chegar aqui e já sentir a presença de Deus. Não precisar do louvor, chegar simplesmente um mover de Deus nesse lugar. Quem quer isso aqui? Eu quero isso daqui aqui. Amém? Só que para isso acontecer, nós temos que entender que precisa ser a base. A base de tudo, que é onde vai sustentar todo o resto. Irmão, se a nossa base na igreja Church the Way, nossa base for o nosso relacionamento, nossa união, nós vamos até um tempo. Se a nossa base for o amor de Deus, a ministração do amor de Deus, nós vamos até um tempo. Nossa base for fazer a obra missionária, sair, visitar, trazer, cuidar, nós vamos até um tempo. Agora, se a nossa base for o que está no trono de Deus, quero que vocês abram, volta lá em Salmos. Salmos fala qual que é a base do trono dele.
Salmos 97. Versículo 2. Fala assim: nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Ali está justiça e juízo. Esse juízo o que é? E retidão. É você fazer as coisas corretas, você não perder o juízo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Se a nossa base do nosso ministério for palavra de Deus, jejum e oração, aonde que nós vamos parar? Nós vamos fazer todo o resto. Mas se a nossa base for jejum, oração e o comprometimento com a palavra de Deus, Deus vai nos levar a lugares longes. Deus vai nos levar a lugares altos que nós nem imaginamos, por seguir esses princípios. Exercer a justiça do Senhor. E isso é muito sério. Acho que o Lucas falou comigo esse tempo atrás. Foi na Coreia, Lucas, que falou lá da igreja que a missionária foi pregar? Foi na Coreia, né? Ela foi ministrar e ela viu um mover tão lindo do Senhor. Tão lindo, tão lindo. Ela falou: nossa, pastor, preguei aqui, uma presença. Qual que é o segredo? Deixa eu vir aqui. Foi para, acho que de baixo, lá embaixo, né? Assim, ó, abre a porta devagar lá. Quando abriu a porta, jovens orando e intercedendo. Abriu outra porta, casais orando e intercedendo. Abriu outra porta, crianças orando e intercedendo. Essa é a base que segura todo o resto. Imagine se a gente faz isso aqui. Imagine onde nós vamos chegar. Para onde Deus vai nos levar a tocar Sorocaba, São Paulo, Brasil e o mundo. Amém? Glórias a Deus por isso. Ok, então eu quero que ficou bem claro que Deus, Ele é justo. Ele sempre vai ser justo. E isso vai depender, está envolto a nossa salvação. Porque nós precisamos ser justos para ser salvo. Mas tá, Adriano, como que funciona isso? Como eu posso aprender sobre a justiça de Deus? Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. 2 Timóteo. Muito conhecido esse versículo. Capítulo 3, versículo 16. Deixa eu ver, 2 Timóteo. Fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus tem que ser o nosso norte. O pastor Juliano que fala que o manual nosso é a palavra de Deus. Como a gente deve funcionar, está na palavra de Deus. Por isso que o ensino da palavra de Deus é algo essencial. Essencial nos nossos dias. Amém? Tá, como que eu posso ser... eu ser justo perante Deus. A gente tem que entender que santidade e justiça andam juntos. E o resultado disso vai ser salvação. Para eu ser salvo, eu tenho que andar em santidade com atos de justiça. E isso não tem como separar. Se alguém trouxer um plano de salvação onde tira a santidade, irmão, vai dar errado esse negócio aí. Sai disso. Se tem um plano de salvação onde tira a gente ser justo, a justiça de Deus, sai disso. No final não é caminho estreito, é caminho largo. No final é morte eterna. Vamos entender muito bem isso, entender a graça do Senhor. Amém? Eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios, versículo 6. Primeira Coríntios 6. A partir do versículo 9.
fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Lavados pela palavra, se tornaram santos e justificados. É o que nós temos que ser, para nós sermos salvos para a eternidade. Como que eu faço isso? Como que eu posso ser salvo? João Batista, quando ele veio para o mundo, ele trouxe, a mensagem dele era: arrependei-vos e sede batizado. A primeira mensagem do Senhor Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então o primeiro passo de todas as coisas é o arrependimento e confessar. Mas como que funciona isso? Entenda, nem todos que confessam se arrependem, mas todos que se arrependem acabam confessando. Como funciona isso, Adriano? Entendi. A gente pode pedir perdão e Deus não aceitar? Vamos ver na palavra? Isaías, capítulo 1. Será que a gente pode pedir perdão e Deus não aceitar o nosso perdão? Isaías 1, a partir do versículo 11. Fala assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Aqui Deus condena as festas, os sacrifícios. Deus condena tudo isso, porque eles não obedecem, eles continuam em pecado. Eles não se arrependem verdadeiramente. O arrependimento tem que ser genuíno. E não pode ser superficial. Tem que ser mais profundo do nosso ser. Precisamos entender isso. Eu quero falar aqui 3 maneiras que a gente pode pedir perdão e não ser perdoado. Primeira maneira: se você não perdoa.
É bíblico isso. Se você não libera perdão por alguma coisa que aconteceu na sua vida, não importa, whatever, né? Whatever, não importa, nem se fala direito. Não importa o que a pessoa fez com você. Se você não libera perdão, seus pecados não são perdoados. Isso é um princípio, é uma lei espiritual. Se você não perdoa, seus pecados não serão perdoados. É interessante que muitas vezes eu pensava assim: não, eu tenho que liberar perdão para mim me sentir bem. A pessoa não perdoou? Eu pensava assim, e eu estava meio que na minha mente certo. Até que um dia eu vi uma frase que fala assim: você não tem que liberar perdão porque a pessoa merece. Você tem que pedir liberar perdão porque quando você não merecia, Deus te perdoou. A gente não merecia o perdão de Deus, e Ele escolheu perdoar. A gente tem que fazer o mesmo. Não importa se a pessoa falou mal de você, foi nas redes sociais, falou um monte de coisa, falou pra você, tem que entregar isso pro Senhor. Tem que entregar isso diante do altar do Senhor. Porque senão, nossos pecados não vão ser perdoados. E isso vai fazer uma separação da gente com Deus. E isso é sério. E isso é muito sério. Outra maneira que a gente pode pedir perdão e não ser perdoado. Eu vou ter que pedir ajuda aqui. Deixa eu ver o que eu vou chamar. Jus, pode me ajudar aqui? Isso. Pode me ajudar também? Os dois. Eu gosto de fazer isso, que quando a Ellen gosta na nossa mente, irmão, é uma ziquezira, que a gente acha que a gente está certo em tudo. Tem aqui o pastor e a pastora, né? Quero que vocês imaginem comigo essa situação. Calma, no final vai dar tudo certo, igual ele fala. Imagine que é uma coisa que não acontece no meio cristão, tá, irmão? Isso é só um exemplo. Imagine que estão tendo uma DR, discutindo a relação, certo? Agora, Juliana, eu quero que você use toda a sua imaginação, sabe? No fundo do seu ser, imagine que ela está certa e você está errado. Eu sei que é difícil isso, né? Para variar. Não é, né? Vamos lá. E daí estão tendo uma DR, uma discussão. Não, foi eu que fiz, você que fez, não sei o que, aquelas coisas que... Eu sei que vocês não sabem, né, que é isso. Sei que a maioria não sabe, mas só um exemplo. E daí estão numa discussão, e daí como ele é crente, tipo gospel, daí o Espírito Santo fala para ele que ele está errado. E a Suza, vamos falar coisa que a Suza fala bastante. A Suza falando, daí some. O Espírito Santo falou com ele, mostrou que ele está errado. Só que daí, o que ele tem que fazer? Ele tem que admitir que está errado. E daí, o que ele faz por ele ser crente tipo gospel? Na discussão, ele faz assim, ó, tá bom, eu estou errado? Então tá bom, então me perdoa, morreu o assunto, tá bom? Acabou, pedi perdão? Pergunto, ela perdoou ele? Por ele agir assim? Mas ele pediu perdão, não pediu? Abrindo parênteses, no final, ele pediu perdão, ele acha que está tudo bem. Vai dormir de calça jeans, né? Vai se rolar na coberta e nem tem que chegar perto, que não vai ter nada. Mas pro homem acha que está bem, pediu perdão, né? A gente faz isso com Deus. Quando a gente pede perdão, mas lá no fundo a gente sabe se acontecer de novo a gente vai pecar, ou a gente não quer... não entende que Deus quer mudar isso, nós não quer mudar isso, a gente pede perdão, é por obrigação. A gente não quer que o Espírito Santo trate da gente. Eu falo, Deus não perdoa. No interior ele sabe que você sabe, mas você não quer admitir, você pede perdão, mas você sabe. Se acontecer essa situação, se essa pessoa fizer de novo isso, se acontecer tudo isso, eu vou cair. E você não quer mudar. Então a gente tem que rever isso daí. Agora, imagine a situação. Deus fala, tá na mesma coisa. Uma pegada lá, eu ia usar a Cíntia, só que ela tá no cultinho, então só para vocês.
Está na mesma situação, tudo. Deus fala com ele que ele está errado. Ele pega e fala: Susan, me perdoa. Não, realmente você tem razão. Eu peço perdão. E me ajuda a mudar. Eu vou orar. Deus vai me ajudar a mudar também. Eu quero que você me perdoe. Ela perdoa. Ele recebeu perdão? Não foi sincero? E de noite pode dormir com um sorrisão no rosto, né? Termina tudo bem no final das contas. Valeu, pastor. Obrigadão. Quis usar um exemplo disso, que muitas vezes a gente pede perdão, e isso é muito sério. A gente pede perdão, a gente não quer o tratamento do Espírito. A gente não quer mudar algumas coisas. Tem coisas que a gente precisa largar. Tem coisas que não dá mais. A gente tem que buscar isso em Deus. Tem coisas que não é para nós mais. Já passou a época. Temos que abrir mão. A gente tem que buscar o conserto de Deus. Amém? E a terceira coisa que a gente pede perdão e a gente não recebe perdão é quando a gente nos justificamos para Deus. Esse aqui é um barato que eu confesso que eu fiz muito disso já. Ai, Jesus. Eu vou dar, pastor, vem aqui de novo. Ju, agora eu quero Lu, quero você aqui. Você também. Hã? Não, eu quero o Lucas mesmo, é Lucas mesmo. Ele já foi minha cobaia, né? A outra vez ele foi o pecado. Agora você vai ser Jesus, olha. Eu tinha que consertar isso com ele. Jesus e Deus. Ô Jeová, né? E você pecou. Certo? A gente vai pedir perdão. Fala: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me perdoa pelo meu pecado. Eu errei, eu falhei. A pessoa fez isso comigo, mas eu errei, Senhor Deus. Me perdoa. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o que intercede por nós perante o Pai. Porque Ele é o justo. Jesus Cristo, o justo, intercede perante Deus, o justo juiz. Então, se a gente recorre a Jesus, pede perdão, sincero, no nome dele, ele intercede por nós, perante Deus. Resultado, você vai ser perdoado, você vai ser justificado. Porém, quando você ora assim: Pai, em nome de me perdoa, mas Senhor, você viu o que ele falou de mim, Pai? O Senhor viu o que ele falou nas redes sociais? Oh, eu errei porque ele fez isso. Eu errei porque ele falou, eu errei porque aconteceu isso. Não tinha feito, mas porque ele fez tal. No mundo espiritual, sabe o que acontece? Só por um exemplo. Você faz assim: Jesus, licença um pouquinho. Fala: Deus, eu errei, Pai, porque aconteceu isso. Irmãos, a gente tira Jesus da jogada. É Ele que vai nos justificar perante o Pai. Porque a Bíblia fala que Ele é o justo. Não somos nós. Você entende a diferença disso? Se a gente justifica o nosso erro porque pessoas fez alguma coisa contra nós, nós não somos perdoados. A gente tira o Jesus da jogada e vai perante o Deus, o justo juiz. Só que você não é justo. Você não está agindo de justiça. Então Deus não vai te perdoar. Você entende isso? Obrigado, Lu, obrigado, pastor. Não, agora já espero que tenha acabado. Eu quero que vocês entendam isso, porque a nossa mente nos sabota demais. O nosso pensamento nos sabota demais. Eu até hoje usou o exemplo aqui, que eu vi uma vez o profeta Batman falando, né? Todo vilão é o herói de sua própria história. E na maioria das vezes nós somos vilões. Mas nós somos heróis, porque do nosso ponto de vista a gente está certo. Só que nós não temos que ir no nosso ponto de vista, nós temos que ir pelo aquilo que é a instrução da justiça, que é a palavra de Deus. Não importa o que a pessoa fez contra mim, contra você. Se a gente não agiu como cristão, a gente pecou. Precisamos nos arrepender. Amém? Se a pessoa te deu um tapa na cara, você tem que dar o outro lado, não devolver um cruzado. Se eu fez você andar uma milha, tem que andar outra. Não falar assim: anda você. Não, mas tem que começar a agir como cristãos. Nas coisas mais difíceis que existem. E isso é princípio.
Então, o verdadeiro arrependimento tem que ser sincero. Tem que ser de um coração sincero, disposto à mudança, reconhecendo que nós erramos. E quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala diversas vezes, principalmente em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, irmãos, a gente vai se justificar por tudo. Se deixar, a gente está certo em tudo. Nós temos que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Porque isso vai aos poucos nos tirar da presença do Senhor. Quando a gente for ver, a gente não sente mais a presença do Senhor. Você pode entrar no seu quarto, buscar Deus, mas se não houver o arrependimento, Deus será impossibilitado de vir até você. Porque ele necessita de um coração quebrantado, de um coração arrependido. É princípio espiritual isso. Amém? Eu quero que você veja algo interessante. A Bíblia fala, Jesus fala uma vez, está falando com os fariseus. E ele fala assim: os fariseus, os publicanos e as meretrizes vão adiante de você, ou entram primeiro no reino de Deus, no reino dos céus, primeiro que vocês. Claro que ele está falando para fariseus ali, mas ele está falando que publicanos e meretrizes, prostitutas, estão entrando primeiro no reino dos céus do que eles. Falando para os fariseus. Só que chega uma hora que ele fala para Pedro, ele fala assim: Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Pedro, foi logo após que ele chamou Pedro para seguir ele? Não. Foi logo um pouco antes dele ser crucificado. Ele fala isso para Pedro. Então as meretrizes e os publicanos estavam entrando primeiro que os discípulos no reino dos céus. Mas o que aconteceu? Que até mesmo os discípulos, até mesmo Pedro não estava convertido ainda. Vocês têm que pegar a Bíblia, e é interessante isso daí. Por exemplo, eu vou pegar o Pedro como exemplo. Ele andou sobre as águas, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Ele falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eles se aprostaram e adoraram o Senhor. Mas o que as prostitutas e os publicanos, que seriam os ladrões da época, fizeram que os discípulos não fizeram? Eles reconheceram quem eles eram: pecadores. Se nós formos ver mais um pouquinho para frente, na última ceia, Jesus fala que alguém iria trair ele. Os discípulos começam a perguntar: mas quem vai trair? Depois do nada surge a discussão de quem seria o maior. Cara, Jesus falou que ele ia morrer, que ele ia passar, que ia trair. Eles estão discutindo quem é o maior. Eram fariseus? Eram religiosos ou não eram? Sabe quando Pedro ele vai se converter de verdade? Quando ele nega Jesus. A Bíblia fala que Jesus olha firmemente para ele. E ali Pedro, pela primeira vez, ele olhou para si e viu quem ele era. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. 3 anos andando com Jesus, curando, expulsando demônio, fazendo várias coisas, tendo vários milagres, vendo várias coisas, mas não tinha o coração rendido ainda. E isso acontece no nosso tempo. O arrependimento sincero não é como eu olho para Deus, mas como eu olho para mim. Primeiro eu tenho que olhar para Deus, depois eu tenho que ver a minha situação e ser como aquele publicano na parábola. Ficava lá atrás, lá batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Esse tem que ser o nosso coração. Porque a Bíblia fala que esse voltou justificado. Esse voltou perante Deus justo. Se morresse ali, seria salvo, porque foi justo. Justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E para encerrar, eu quero que você leia só o último versículo. Está em Mateus. Esse versículo, irmãos, é um versículo que eu olho e falo: meu Deus, eu não quero estar nessa turma aqui. Mateus 7.
partir do versículo 15, fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém comer uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu sempre vi esse versículo e eu falava: não, são as pessoas de outras religiões, pessoas que adoram outros deuses, que chegarão na hora para não jogar um verde. Depois eu fui ver que isso aí são muitos cristãos que fazem a obra, expulsam o demônio, curam as pessoas, profetizam, mas não criam um relacionamento com o Senhor. Nós viemos à Terra para criar um relacionamento com Ele e para nos afastarmos do mal. Esses vão ser salvos. Esses são os justos, serão justificados pelo sangue do Cordeiro, estarão justos perante o Pai. E no final aptos para julgar todo mundo. É sério isso, que eu e você não venhamos ser encontrados nessas pessoas que fazem a obra, mas não conhecem o Senhor. Você acham que essas pessoas que não se achavam filhos, não se diziam filhos de Deus? Você acha que eles achavam que eles não eram filhos de Deus? Eles não clamavam Abba, Pai? Sabe como a gente sabe que quando a gente é filho de Deus? Quando Deus começa a nos repreender, começa a nos corrigir. Fique contente, porque você é aceito como filho. Se você não está sendo repreendido pelo Senhor, se preocupe. Talvez você tenha o coração bem fechado, e Deus não está falando com você. Você acha que é filho, mas Deus não está te corrigindo. Deus corrige a quem ama, a Bíblia fala. E Deus castiga que Ele tem por filho. E isso é sério. Amém? Então agora eu queria que você se colocasse em pé. Queria estar fazendo algumas orações aqui. Enquanto eu estava falando aqui, talvez pode ser que venha na sua mente alguma situação que você precisa se arrepender. Talvez venha alguma situação de pessoas que você precisa liberar, pessoas que fizeram mal para você, pessoas que você tem uma amargura no coração ainda. Esse é o momento de você receber o perdão do Senhor. Apresente diante do Senhor isso. Pessoas que magoaram você e você não conseguiu liberar perdão ainda. Se há algum pecado que você sabe que você tem que largar, alguma atitude que você tem que largar, alguns vícios que você tem que parar, e você no fundo sabe que você não quer, hoje é o momento de você apresentar isso perante o altar do Senhor. Peça a ajuda dele. Sem ele nós não podemos fazer nada. Ele vai nos dar força para isso. Se você se justificou por alguma coisa que aconteceu, que você errou, mas você se justificou perante o Senhor, hoje é o momento de você pedir perdão. Peça perdão para o Senhor. Amém? E se você lembrou de alguma pessoa boa, de coração, sabe? Pessoa boa, pessoa legal, gostosa de estar junto,
mas que não tem o Senhor Jesus ainda, interceda por ela. Coloque ela, peça, Senhor, que ela receba a tua salvação, que no final de tudo ela venha ser justa perante o Senhor, porque eu quero passar a eternidade com ela. Se tem alguém da sua família, um conhecido, um amigo, pessoa é 10, só falta Jesus, então falta tudo para ela. Coloque isso diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar orando agora. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor os pedidos de oração, Pai. Se no nosso coração, Senhor Deus, tem pessoas que muitas vezes magoaram, Pai, na nossa vida, fizeram coisas que nos magoaram, Pai, nos deixaram para baixo, nos ofenderam, nos criticaram sem conhecer. E eu alimentei, Senhor Deus, sentimentos ruins, sentimentos de vingança, sentimentos de egoísmo, sentimentos que eu queria ver o mal para essa pessoa. Eu quero liberar, libere ela agora. Eu quero liberar ela agora diante do teu altar. Se você puder, fale o nome dessa pessoa. Eu libero tal pessoa, coloco ela diante do Senhor. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar o perdão. Que eu possa amar a ela. Que eu tenho ela como uma inimiga, mas que eu possa ver ela, possa orar por ela e ver ela como alguém que o Senhor tem misericórdia, o Senhor quer alcançar. Deus, em nome do Senhor Jesus, se eu tenho pedido perdão por obrigação, mas não tenho nenhuma intenção de mudar, me ajuda, Senhor. Se tem vícios na minha vida que eu queira largar, que preciso largar, se tem vícios que muitas vezes não é cigarro, não é bebida, mas é uma TV, é uma rede social, que eu preciso largar, que isso me prejudica, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, preciso da tua força para isso. Pai, se tem amizades que eu preciso terminar, porque amizades que me levam a pecar, que me levam para longe do Senhor, me ajuda, Senhor. Que eu possa escolher o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Primeiro o meu relacionamento com o Senhor. Pai, se tem, Senhor Deus, situações que eu me justifico, Senhor Deus, perante o Senhor, e eu peço perdão, mas eu coloco a culpa em outras pessoas que fizeram mal para mim. O Senhor sabe que fizeram mal para mim, o Senhor sabe que me criticaram, mas eu quero confessar aquilo que eu fiz de errado. O julgamento não vai ser no padrão do que outras pessoas fizeram, mas no padrão da tua palavra. O julgamento vai ser individual, não vai ser coletivo. Vai ser 1 a 1. É o que eu fiz. Me ajuda, Senhor, a ter um verdadeiro arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Pai, tem pessoas, Pai, que são pessoas que eu gosto, pessoas do meu convívio, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, pessoas boas, pessoas com um coração bom, pessoas com um coração imenso, pessoas boas, Pai, mas eu entendo perante a tua palavra que uma pessoa sendo boa não garante salvação. Por isso eu intercedo por essa pessoa, eu intercedo pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, eu intercedo, venha sobre eles, traga a tua salvação, que eles possam reconhecer, se arrepender e confessar que o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida, que o Senhor é aquele que vai nos salvar no final de tudo. Eu coloco a vida desta pessoa, Senhor Deus, diante do teu altar e peço que a tua salvação venha sobre a vida dela. Eu me comprometo que eu sempre, quando eu for orar, vou colocar a vida dela até ela ser salva, até ela ter um encontro real com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, que a palavra de hoje, Senhor Deus, possa ser gravada no nosso coração esse princípio, e possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.